Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, 17. O apóstolo Paulo faz uma declaração muito profunda que nos faz entender a grandeza da obra redentora de Deus em Cristo. Encoraja os irmãos a meditarmos, mesmo que de uma forma breve, nessas palavras do apóstolo Paulo. Durante muito tempo eu acreditei que Jesus entrava na minha vida e mudava a minha história. E isso para mim era o máximo, pois eu me via como centro das atenções. Vi o evangelho centralizado em mim e não na glória de Deus. Infelizmente, muitos cristãos ainda pensam dessa forma. Acham que o evangelho é Deus nos dando uma forcinha para realizar os nossos sonhos, as nossas vontades. A Bíblia nos ensina que nós, os filhos de Deus, fomos resgatados do domínio das trevas e transportados para o reino do seu Filho amado. Em Colossenses 1,13. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos resgata da vida que vivíamos, no qual andávamos segundo o curso desse mundo, regido pelo Espírito que opera nos filhos da desobediência, buscando satisfazer as vontades da nossa carne, mortos em nossos delitos e pecados, e nos transporta para a vida plena que há em Cristo Jesus. Ou seja, Deus não entra na nossa vida para mudar a nossa história. Ele muda a nossa história, sim, porém Ele nos resgata da vida que vivíamos, como disse o apóstolo Paulo, do império das trevas, e nos dá uma nova vida em Cristo. E quando nós entendemos essa verdade, tudo em nossa vida muda. Continuando em Colossenses, agora no verso 14, Paulo vai mais além e diz que por causa desse resgate temos a plena redenção. Isso é a salvação por meio de Cristo e perdão de todos os nossos pecados. E isso é muito importante, pois muitos de nós não sabemos conviver com o perdão que nos foi concedido. Precisamos aprender a olhar para as Escrituras e se deleitar na maravilhosa obra redentora de Cristo. Precisamos aprender a descansar em uma perfeita obra que já foi consumada. A Bíblia nos mostra em vários textos essa verdade de uma forma bem explícita. Porém, quero dar continuidade ao texto que iniciamos em 2 Coríntios capítulo 5. Porém, agora a partir do verso 14, que diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A vida do cristão não é mais como antes, onde buscávamos realizar os nossos sonhos e desejos. Mas agora a vida do cristão é para viver e realizar a vontade de Deus. Esse é o motivo para o qual nós fomos resgatados e salvos. Verso 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Na vida do cristão já não há mais nenhuma semelhança da velha criatura. Já não nos conhecemos pela malícia, pela maldade, pela forma que vivíamos anteriormente, e sim como uma nova criatura, gerada segundo a graça de Deus. E ele continua: e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. No verso 17, existe uma única condição para ser uma nova criatura e ter os seus pecados perdoados. É necessário estar em Cristo. E isso não é algo que provém do homem, mas sim da maravilhosa graça de Deus. É algo tremendo que somente Deus pode fazer. O único que foi capaz de viver o Evangelho, estar diante de Deus justificado pelas suas obras, foi Jesus. Nós somos salvos, perdoados, amados por causa de Jesus, que de fato é o único amor de Deus. Somente por intermédio de Jesus podemos nos relacionar com Deus. Ele viveu uma perfeita vida para ser um perfeito sacrifício. Ele cumpriu todas as exigências de Deus. O cristão só encontra a paz e a verdadeira graça quando ele está em Cristo, quando ele descansa nos méritos de Jesus, quando ele deposita a sua fé na obra de Cristo. Como diz em Romanos 3, 21, 26, 5, 16 e 2 Coríntios 5, 21. A justificação é um ato completo e consumado. Somente por ela, todo cristão é livre da condenação e da ira de Deus. Como diz em Romanos 8, 1, 33 e 34. Colossenses 2, 13 e 14. E Paulo termina esse texto dizendo que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Por estarmos em Cristo, Deus já não nos vê segundo nossos pecados,
Pois ele diz que dos nossos pecados não se lembraria e lançaria no mar do esquecimento, em Miqueias 7, 18 e 19. Mas, infelizmente, nós temos o hábito de querer carregar as nossas misérias diante de Deus, como um sinal de penitência. Muitas vezes achando que seremos mais aceitos diante de Deus e queremos lembrar a Deus daquilo que Ele mesmo diz que já esqueceu. Não importa o quanto a sua história tenha sido triste, para Deus é a história de Cristo que te define. Deus nos perdoa, nos aceita, nos ama, porque quando Ele olha para nós, Ele não vê mais o João, a Maria, o Pedro, o Tiago, Ele vê Jesus. A vida do cristão está segura, guardada, está oculta em Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, nós também morremos. E quando Cristo reviveu, nós também revivemos. Como disse o profeta Isaías, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. E encerro essa breve meditação, encorajando os irmãos a meditarem mais sobre esse assunto, a conhecerem mais da vida que Deus separou para o seu povo, que é Cristo Jesus. E como disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1 diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde sempre. Para sempre te louvarei. Para sempre te louvarei. Para sempre.